Bom, vou fazer mais um vídeo aqui falando sobre a questão da Rússia, tá? Eu tenho pra mim que a situação lá da Rússia com esses países aí tá acabando, tá? Ok? Eles já estão resolvendo já a situação já, tá? E eu tenho pra mim que a guerra está cessando, tá? E eles estão se unificando lá com umas estratégias deles para melhorar os negócios deles lá, tá? Ok? E eles derrubarem a conspirata dos Estados Unidos. O que eu quero falar pra você, ó? Eu vou colocar aqui o De Noite, ó. O De Noite, o Danilo Gentili e o SBT estão controlando o Brasil, tá? Significa que qualquer coisa que você está vendo nesse programa está manipulando, está controlando todo o país, tá? Ok? Isso daí junta com a Microsoft, com todo o crime organizado. Eu quero falar para você que qualquer coisa que eu estou denunciando contra o SBT significa que isso daí é que está controlando o país, tá? Presta atenção para você entender, ó. Agora eu vou ler aqui, ó. A gente precisou deixar o hotel porque ele foi tomado por milícias ucranianas. O que significa isso daí? Ele está falando contra a Ucrânia? Não, ele está falando contra a Rússia, né? Então por que ele fez citação de milícias ucranianas? Porque essas tais dessas milícias aí deve ser até o crime organizado, sim. Porque milícia não é do exército, é grupos de indivíduos que são semelhante a militares, consegue entender? Que estão tomando a frente, liberalistas, entendeu? Criminosos financiados, tá? Para quê? Para tentar normalizar você a ideia, tá? De que bandidos que controlam o seu bairro, bandidos que são financiados para fazer manjação de piroca, para pagar pessoas, isso é completamente normal, consegue entender? O objetivo de normalizar isso daí. Vou dar um outro exemplo para você de que o SBT tenta normalizar crime organizado. As entrevistas que você viu com ex-usuários de drogas, que agora são financiados para fazer espionagem, magia negra e conspiração para eles. Mas aí eu vou ler aqui ainda, aqui, ó. Uma dessas... o sujeito fala aqui, ó, professor... Tá, ó, eu vou ler foneticamente, mas eu tenho para mim que a palavra se pronuncia, preste atenção, ó. Professor HOC explica o grande poder mundial. Pronto, você vai encontrar esse vídeo aí lá no canal De Noite, tá? Quer dizer que foneticamente falando, ou aportuguesado, significa rock, professor rock, HOC. Mas eu tenho para mim que a pronúncia dessa sigla aí se pronuncia hack em inglês. Significa o quê? Você não está vendo aí eu falando um grande esquema de criminosos que praticam espionagem, magia negra e conspiração, que manjam pirocas, que roubam vocês e que fingem que estão dando segurança? O hack para pegar o hack, ok? Provavelmente a pronúncia, verifica isso daí. Se a pronúncia dessa palavra rock que está escrita aqui se pronuncia hack, você pode ter certeza que isso daí é associação do crime organizado do SBT. Pode delatar para todo mundo, tá? O SBT é uma quadrilha, tá? Eu já estou desmascarando mesmo. Eu já sou vítima há muito tempo desses indivíduos, há muito tempo mesmo, tá? E agora eu estou realmente com todas as provas contra eles mesmo. São criminosos mesmo, tá? Esses indivíduos têm que ser furados com um monte de tiro, tá? E esse indivíduo desse professor hack aí, eu mostrei aqui que esse indivíduo colocou uma ameaça de morte contra o líder da Rússia. Muito grave isso aqui, tá? Esse líder, se ele souber disso, ó, ele está representando o SBT e o SBT está representando a voz de vários líderes aqui no Brasil, tá? Esse líder deveria jogar um processo em cima disso daí, esse indivíduo pagar por isso daí que ele fez, tá? Ok, ó. A paz do mundo está em jogo, ó. Presta atenção como é que é grave isso aqui, ó. A paz do mundo está em jogo. E o que significa isso daí? A saída para ele, ou seja, para o Putin, é morrer ou ser preso. E como assim? O que vai acontecer? Ou vão praticar magia negra em cima dele, ou vão mandar matar ele, ou vão prender ele, por ele estar ali defendendo o lado do país dele. Tá? Consegue entender? Mas, presta atenção, já mostrei aqui no outro vídeo. Isso é gravíssimo que esse indivíduo fez, tá? Quer dizer o quê? Para acabar com essa situação, vão mandar matar o líder da... Ok? Aí eu te mostrei que isso daí eles fizeram com Martin Luther King, tá? Ok? Vai lá na Wikipédia lá e veja a causa da morte do Martin Luther King. Tá escrito lá que o governo americano mandou uma carta para ele pedindo para ele se matar, ok? Preste atenção para você entender, tá?
Aí eu falei para você que esse indivíduo não é um diplomata, tá? Isso aí é um falso profeta financiado, tá? Para defender os interesses do partido dele, que é o quê? O Ocidente, tá? O crime organizado do Ocidente, tá? Que é o filme Minority Report, tá? Veja o filme, é isso daí que esse vagabundo tá praticando, tá? Ok? Preste atenção, uma coisa. Pronto. Eu tenho pra mim que já se extinguiu, tá? Todo o conflito, a parte de conflito de guerra já se extinguiu. Eles estão fechando aliança lá com a China e tal. Preste atenção. E é isso que eles estão irados, tá? Preste atenção. Ó, quando essa entrevista foi ao ar, provavelmente eles já perceberam que já se extinguiu a guerra. Preste atenção. Quando o Bolsonaro foi lá fazer média com o líder da Rússia, eles ficaram irados. Aí saiu até um vídeo aqui, ele não deveria se meter numa guerra que não era dele, porque eles estavam realmente... É meu isso aqui! Eles estavam provocando... É meu isso aqui! Só quem falou isso aqui fui eu. Os satânicos, esses bandidos que encostam no seu olho, são quadrilhas financiadas pelo SBT. Eles vão estar sempre caluniando você, eles vão estar sempre roubando o que é seu. Você vai viver a vida inteira sendo roubado e caluniado, tá? Ok? Vítima de magia negra e de ameaças de morte, de você não poder fazer isso ou aquilo, porque uma porra de um Silvio Santos não quer que você progrida, ok? Preste atenção, eles estão perdendo o mercado, entendeu? Eles estão fracassando. E eu já expliquei, eles querem meter a mão na China, tá? E fazer isso trabalhar para eles. E eles querem derrubar a Rússia, porque a Rússia é realmente um grupo, tá? Que não gosta dos Estados Unidos e não vai fazer a vontade desses vagabundos, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Eles estão irados porque a guerra está cessando, já foi resolvido o problema, agora que a gente ia pegar ele para poder... Consegue entender? Ok? A única coisa que está impedindo esses vagabundos de fazer uma guerra contra o líder da Rússia é o fato de que ele tem armamentos, tá, nucleares, tá? Significa que ele vai realmente jogar esses armamentos nucleares se esses grupos forem contra ele. Se ele não tivesse isso daí, eles atacariam e iriam matar esse homem, tá? Eles iriam matar esse homem e entrar lá com força total, arrebentar com aquele país lá, tá? Ok? Se esse cara não tivesse o tal dos armamentos, se ele não tivesse se preparado por anos e anos, tá? Para resistir a essa conspiração aí, eles teriam tomado ele e destruído ele. Outra coisa que eu vou falar também, esse babaca aí, que é o professor, esse cagalhão desse professor Hack aí, o nome desse babaca é Sérgio Uti, ok? O nome desse babaca aí, tá? Ele falou assim, o Putin se preparou por anos para atacar a Ucrânia. Não, o que ele provavelmente pode provar o que eu estou falando aqui. Ele afirmou, né? O Putin se preparou por anos para atacar a Ucrânia. É mentira isso daí. Provavelmente ele se preparou por anos para se defender de uma conspiração dos Estados Unidos. Sim, porque ele é um militar. Então ele está todo dia treinando realmente para o dia que vier uma conspiração dessa merda aí, que está sempre conspirando contra a vida dos outros, ele poder enfrentar. Tá? Ok? É um militar, ele vai ficar coçando o saco igual esses vagabundos aí que ficam espionando você, roubando tudo que é seu, e é para acontecer uma conspiração daqueles traidores lá e ele não fazer nada, ok? Consegue entender? Ok? Você, quero falar para você, ó, agora eu vou colocar você no lugar do Putin aqui para você entender. Você está sendo espionado 24 horas, você está sendo roubado, tá? Bandidos estão destruindo tudo que é seu no submundo da espionagem. E você deveria estar preparando seus mísseis nucleares, você deveria ter mísseis nucleares, você deveria ter armamentos pesados para se defender disso daí, tá? Esses indivíduos estão com ordem em qualquer lugar para matar quem eles quiserem, tá? Ok? Para o SBT, aqui ó, o assassino aqui falou aqui ó, a saída é ele morrer ou ser preso. Esses bandidos do SBT, da Rede Globo, estão só esperando uma situação favorável para apagar um de vocês, para roubar tudo que é de vocês, tá? Ok? 24 horas de fraudes, tá? Você está vivendo com uma série de fraudes que eles estão fazendo e estão jogando essas fraudes como se fosse tudo verdade, tá? Ok? Magia negra em cima de você 24 horas. Já falei, 100% de pessoas, tá? São vítimas de magia negra. 50% em potencial e 10% em mais potencial ainda. A última coisa que eu vou falar, o tal do líder está sendo vítima de prática de magia negra, viu?
estão praticando magia negra, tá, em cima dele, ok? Preste atenção que eu vou falar uma coisa para você bastante interessante sobre aquele líder Hugo Chávez, tá? O Hugo Chávez, ele era completamente oposição dos Estados Unidos. Ele era completamente oposição. Presta atenção para você entender. Ele era oposição dos Estados Unidos. Praticaram magia negra em cima dele. Você vai lá na Wikipédia, veja a causa da morte dele. Estavam praticando magia negra, inclusive no cu dele, tá? Você vai ver isso lá. Tá? Ele morreu de tanta prática de magia negra que praticaram nele, ele morreu, tá? Preste atenção. É porque ele é um comunista, preste atenção. É porque ele era um comunista, estava projetando uma conspiração. Não, é porque ele era oposição dos Estados Unidos. Era oposição dos Estados Unidos. Ele foi e derrubou ele. Quem é que está governando agora a Venezuela? É aquele ditador, não é? É o vice-presidente. Esse cara é o vice-presidente do Hugo Chávez. Se dá bem pra caramba com a Microsoft, tá? Se dá super bem com aquela facção da Microsoft, que rouba o que é seu, que espiona você, que financia bandido nos bairros, tá? Ok? Consegue entender? O tal do Hugo Chávez, ele era contra todos os Estados Unidos. Esse daí que tá agora, não. Esse daí é aliado de todo esse esquema de conspiração, desse vagabundo, inclusive, tá? Da Microsoft, tá? Ok? Significa que o tal do líder da Venezuela, ele tanto funciona a favor do comunismo, como ele funciona a favor dos interesses dos Estados Unidos, da Microsoft, tá? Ok? Ok? Então quero que você entenda, tá? Que esses indivíduos, tá? São criminosos, tá? O objetivo deles é roubar e destruir o que é dos outros, tá? Ok? Estou falando aqui diretamente do SBT, tá? Ok?